Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Norte da Guerra. Conforme eu havia prometido, hoje nós vamos conversar sobre as guerras que o Vladimir Putin fez desde que assumiu o poder na Rússia em 1999. Mas antes de tudo, eu preciso fazer um esclarecimento aqui. Tem gente que diz, Robinson, você tem preferência pelo Putin. Na verdade, não é isso. O critério de escolha de assuntos para os vídeos do canal é um só, gente. É aprendizado. É o que as pessoas, o que isso vai acrescentar, tá, ao conhecimento de assuntos militares das pessoas. Então não adianta, eu vejo às vezes as pessoas escrevendo para cá, fala do projeto, um projeto futurístico, que só existe um PowerPoint, vocês não vão aprender nada com isso, porque talvez essa coisa nunca chegue a sair do papel, gente. Então eu procuro falar de coisas que realmente aconteceram, de gente que está ensinando alguma coisa, tá? Que você tem lições a tirar disso. Por que eu falo? O Vladimir Putin é um sujeito com o qual você não desperdiça a conversa. Ele não vai te falar muita coisa não. Tá? Ele fala no momento certo. Não é que nem uns e outros que tem que sair tweetando aí, falando um monte de coisa que desequilibra o mercado, etc. Ele sabe o que está fazendo. Então tem que ser analisado. É uma fonte de informações e de aprendizado muito bom para quem estuda estratégia militar e estratégia política. Por isso que nós estamos dando bastante espaço para ele aqui no canal. Como vamos dar espaço também a diversos generais israelenses. Vem uma série aí que nós já estamos planejando. Tá? Depois do Vietnã vai chegar a vez de estudar os israelenses. Então vamos ver as guerras que o Vladimir Putin travou, tá? E fazer uma análise das mesmas. Acompanhe conosco. No final de 1991, a União Soviética deixa de existir oficialmente. Foi uma agremiação de estados, mantidos sob o tacão do comunismo, que durou por quase 70 anos. A antiga União Soviética preservava mais ou menos o que foi o Império Russo sob os Romanov e congregava 15 repúblicas, cada um com suas particularidades e etnias diferentes. O fim da União Soviética significou para a Rússia um estado de grande penúria econômica. Em paralelo, estouraram diversas guerras civis nas ex-repúblicas. A situação ficou tão instável que muita gente começou a se perguntar se o fim da União Soviética foi bom ou não tanto assim. Essas guerras que eu elenquei na legenda aí são aquelas que aconteceram antes da chegada do Vladimir Putin ao poder em 1999. Bom, pessoal, vocês notam o seguinte, que o Putin, quando chega ao poder em 1999, ele encontra um cenário meio complicado, principalmente porque a Rússia havia sofrido uma grande derrota na Chechênia, tá? Então, quem diz que, olha, o episódio de conflitos bélicos na Rússia, o belicismo russo começa com o Putin, isso é bem preciso, porque vocês já viram no quadro aí, que tá aqui entre o fim da União Soviética e a ascensão dele em 99, que leva mais ou menos aí uns 8 anos, o país viveu um clima muito instável. Então vamos ver agora as guerras que foram feitas efetivamente no governo dele. A primeira delas é a Guerra do Daguestão em 1999. Daguestão é uma república russa, e militantes islâmicos da Chechênia invadiram. Os russos responderam com força total, enviaram milhares de soldados para lá, mais força aérea, polícia, etc. E acabaram expulsando os milicianos islâmicos. Só que, em consequência, começa a Segunda Guerra da Chechênia. Começa a Segunda Guerra da Chechênia. Há que se dizer o seguinte, essa é uma guerra que o Putin herdou do Boris Yeltsin, seu antecessor. Mas, não obstante as humilhações que os russos sofreram em 1996, em 99 eles voltaram com carga total, usaram tudo que tinha ali, tá? Morreu muita gente, Grozny, que era a capital, foi arrasada, os russos perderam mais ou menos 7 mil militares, os chechenos mais de 25 mil e milhares de civis mortos também. Mas na prática a Chechênia voltou a fazer parte da Rússia e foi uma vitória dos russos. Se não, apesar das incriminações morais e de toda a violência que foi empregada, os russos efetivamente ganharam essa guerra.
Aí vem a Guerra da Geórgia, em 2008, onde os russos empregaram o seu 58º Exército contra a força militar da Geórgia, que não tinha muita coisa. Os russos empregaram mais ou menos 70 mil soldados lá. Essa guerra teve como consequência milhares de refugiados. Os russos também ocuparam a Abcásia e a Ossétia do Sul. Foram acusados de violação do cessar-fogo em virtude disso, mas foi uma vitória do Putin também. Bom, como vocês já perceberam, eu não estou detalhando muito essas operações, porque cada uma delas vai gerar um vídeo no futuro, tá? Mas nós estamos mostrando o cenário bélico que a Rússia realmente enfrenta. Próximo da lista é a insurgência do Cáucaso, do norte do Cáucaso, que vem de 2008 até hoje. O conflito prossegue em baixa intensidade, mas centenas de pessoas já morreram, e não é agradável você morar numa região assim, tá? Mas o Putin efetivamente está precisando lidar com essa insurgência, colocando forças militares lá e enfrentando toda a situação de instabilidade da região. Depois temos, a partir de 2014, a ocupação russa, a intervenção russa na Ucrânia e a consequente ocupação da Crimeia, né? Acredita-se que mais de 5 a 6 mil pessoas já teriam morrido nesse conflito, e não obstante as sanções internacionais contra o Putin, a Rússia e os seus principais assessores, eles parecem que estão determinados a permanecer nessa região. Esse cenário é muito complexo, eu devo fazer um vídeo a respeito. Mas o que se pode dizer ali é que a Rússia empregou tudo que eles tinham ali, provavelmente, isso aí é uma relação minha, tá? Eles devem ter empregado forças especiais no modo clássico. O pessoal se infiltra, forma bandos de insurgentes e atacam o governo local. Provavelmente eles operaram dessa forma e eu vou trabalhar bastante isso ainda nos próximos vídeos. Por último, tem o apoio russo às tropas do Bashar al-Assad na Síria, principalmente com aviação. Os russos ajudaram o Bashar a reverter o cenário, porque o que aconteceu é o seguinte: ele estava perdendo aquela guerra, tá? Os russos entraram com tudo ali, ajudaram bastante, e hoje praticamente o Assad venceu a guerra na Síria. Então, vocês observam todos esses conflitos, vocês vão notar uma coisa interessante. As guerras que o Putin travou, diferente dos antecessores, eram guerras, primeiro, limitadas. Segundo, muito bem planejadas. E terceiro, eles sabiam que havia razoáveis chances de vitória, souberam delimitar os objetivos, foram bem pé no chão nas ambições estratégicas deles nessa guerra. Então eu acho que isso é uma coisa que marca o modus operandi do Putin em termos de operações militares dele, lógico, dos generais deles, né? Que eles entram para ganhar, eles entram numa guerra para ganhar. Então, essa coisa que a gente vê toda semana aparece uma reportagem por aí de Terceira Guerra Mundial, que a Rússia vai invadir a Europa. Isso, por favor, gente, vamos parar de brincar com a inteligência do assinante. Tá? O Putin não é nada disso. E o que eles querem é manter a Rússia inteira. Até porque, se não fosse algumas dessas operações, a Rússia já teria se desintegrado faz tempo ou entrado em guerra civil. E o que é pior, com armas nucleares. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu lembro que semana que vem tem a série do Vietnã aí, vamos acompanhar, tem muita coisa nova. E amanhã eu devo estar lançando um vídeo sobre analisando as propostas e as ideias dos candidatos a presidente da República do Brasil. A gente quer ver se consegue falar num vídeo só, num apanhado geral de todos eles, para os assuntos de defesa e política externa. Então nós vamos analisar o que cada um falou até hoje, né? E fazer uns comentários aí sobre as propostas dos candidatos, tá ok? Isso é muito importante no nosso métier aqui, porque nós tratamos exatamente disso, né? De defesa e política externa. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Nós estamos voltando aí. Lembre que segunda-feira começa a série do Vietnã, tá? Amanhã tem a análise dos candidatos. Então, como sempre, responsabilidade, compromisso e muita fé nesse Brasil, pessoal. Até o próximo vídeo.